Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou a Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. E trago agora a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com as questões 357 a 366. Então vamos à nossa leitura e reflexão. Questão 357. É justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? Resposta: toda curiosidade sadia é natural. O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente, depois de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes, fazendo-se então credor das revelações divinas. Quando nós vamos nos libertando dos miasmas do passado, das culpas, das mágoas, tristezas, vamos evoluindo espiritualmente, moralmente também, desenvolvendo o nosso intelectual, pouco a pouco as cortinas vão se abrindo diante de nós, porque vamos tendo condições e vamos nos sentindo merecedores também de adentrar novos pontos de conhecimento, certo? Questão 358. Para os espíritos desencarnados que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? Resposta: a vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos, na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais desprendido das questões inferiores ele é. Ciúme, mágoas, dores, e mais evoluído e desenvolvido no âmbito do nós, do coletivo, de auxiliar verdadeiramente a todas as pessoas. Questão 359. Nas cogitações da fé, o espírito encarnado pode restringir suas divagações ao limite necessário às suas experiências na Terra? Resposta: pelo menos é justo que somente cogite das expressões transcendentes ao seu meio, depois de realizar todo o esforço de iluminação que o mundo lhe pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento. Então, de acordo com o nosso desenvolvimento, nós vamos ascendendo. A evolução não dá saltos, podemos evoluir um pouco mais rápido no sentido de errarmos menos, nos desviarmos menos da reta, do ponto exato que devemos atingir, porque muitos atalhos que nós resolvemos pegar nos levam a questões de tormento. Mas nós precisamos passar degrau por degrau na nossa questão evolutiva. 360. Qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas religiosos? Resposta: os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade, em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. Portanto, nós vamos evoluindo, nós vamos buscando, e através da doutrina espírita vamos percebendo que não apenas a doutrina espírita é uma doutrina em ascensão que vai se adequando, se desenvolvendo de acordo com a evolução do planeta e das pessoas, mas nós também, certo? Então a doutrina espírita vai evoluindo junto com a evolução de todos os meios e de todas as pessoas.
mas está além disso, uma vez que é a doutrina dos espíritos. Questão 361. Na propaganda da fé, é justo que os espíritas ou os médiuns estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacada no mundo, como os juízes, os médicos, os professores, os literatos, os políticos, etc. Resposta: os espiritistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos, antes de qualquer prurido, no intuito de converter os outros. E, ao tratar-se dos homens destacados no convencionalismo terrestre, esse cuidado deve ser ainda maior, porquanto há no mundo um conceito soberano de força para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais para a obtenção dos títulos de progresso. Essa força viverá entre os homens até que as almas humanas se compenetrem da necessidade do reino de Jesus em seu coração. Trabalhando por sua realização plena, os homens do poder temporal, com exceções, muitas vezes aceitam somente os postulados que a força sanciona ou os princípios com que a mesma concorda. Enseguecidos temporariamente pelos véus da vaidade e da fantasia que a força lhes proporciona, faz-se mister deixá-los em liberdade nas suas experiências. Dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem, anulando essa força transitória. Ainda aqui tendes o exemplo do Divino Mestre. Para todos os tempos, não teve a preocupação de converter ao Evangelho os Pilatos e os Antipas do seu tempo. Além do mais, o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, não deve nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo, quando sabe muito bem que a sua missão divina há de cumprir-se junto das almas, nos legítimos fundamentos do reino de Deus. Então nós não devemos, por mais que, claro, nós gostaríamos que todos pensassem no mesmo sentido, que gostassem das mesmas coisas, que fossem adeptos das mesmas questões que nós compactuamos e que nos sentimos bem. Como espíritas, gostaríamos que todos fossem espíritas, aqueles que são de religião A, B ou C também. Mas nós não devemos agir dessa maneira. Devemos falar de Jesus, mas não puxar para a religião A, B ou C. As pessoas, forçar as pessoas. Nós estamos aqui para plantar sementes e cada um amadurece no terreno que lhe é próprio e no tempo que deve ser. Agora entramos no item prosélitos, questão 362. Poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? Resposta: não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento das suas obrigações. Portanto, iniciemos esta reforma íntima, iniciemos a construção de um mundo novo a partir do nosso mundo íntimo. Questão 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro dos grupos espiritistas? Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais do que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades,
é sinal de ausência do evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Portanto, nós temos que ver as pessoas como realmente são. Nós também somos, ora, pessoas extremamente felizes, ora nos encontramos como enfermos de alma, porque estamos em evolução constante. As pessoas também. Os grupos espíritas são formados também por pessoas normais, pessoas que têm seus problemas e suas alegrias. É bem verdade que devemos buscar aí uma união e um equilíbrio para que tudo possa se desenvolver e crescer. Precisamos nos esforçar neste propósito maior de não colocar as nossas individualidades acima da propagação do cristianismo, da vivência dele e da divulgação da doutrina espírita. 364. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias, esperando a palavra dos guias? Resposta: é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina, em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos próprios deveres, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Portanto, nós podemos contar com um braço amigo com o apoio da espiritualidade, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos atravessar a ponte do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da vaidade e dos vícios que ainda carregamos, certo? A espiritualidade não nos vai carregar no colo. 365. Como deveremos receber os ataques da crítica? Resposta: os espiritistas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária como máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Essas críticas se apresentam quase sempre com finalidade preciosa, qual a de selecionar naturalmente as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. Estamos no caminho certo? Sentimos no nosso coração? Nossa alma está em paz? Então, entreguemos nas mãos de Deus. E a última questão do nosso estudo de hoje, 366. Como deverá agir o espírita sincero quando encontre perante certas extravagâncias doutrinárias? À luz da fraternidade, resposta pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno em benefício dos esclarecimentos de todos, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos, sem contudo ferir o sentimento das pessoas, e se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador de sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio, em sua seara santa, mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. Ou seja, estamos em paz, coloquemos nas mãos de Deus, certo? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.